Flamengo envia a proposta aí de 13 milhões de euros para o Wendel, né? Ontem de noite o GE postou, né? Que o Flamengo enviou uma proposta pelo Wendel. E eu queria muito comentar, cara, sobre esse movimento que o Flamengo está tendo no mercado, né? Flamengo que está encontrando dificuldade para poder trazer certas peças para mim essenciais que tem que vir para o Flamengo, né? Até mesmo se a gente quiser buscar os 3 títulos. Eu já falei muito isso aqui sobre o Flamengo precisar de uma reposição para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, né? E precisar principalmente de um jogador ali, né? Que marque e joga, né? Como até mesmo o próprio Jorge Sampaoli já disse em entrevista coletiva, e realmente o Flamengo precisa desse jogador, né? Porque nessa partida contra o América Mineiro ficou bem explícito o quanto o Flamengo precisa desse jogador, né? Esse jogador poderia ser o Gerson, mas o Gerson ele tem uma dificuldade de correr para trás, ele é um jogador que na hora de recompor ele não ajuda muito. Então o Flamengo necessita também de um jogador como esse, né? E um jogador que pode executar isso, né, é o Wendel. O Wendel pode ser esse jogador, né? Mas assim, eu quero falar das 3 situações que eu quero citar aqui nesse vídeo, que no caso é o Wendel, Claudinho e o De La Cruz, tá? O Flamengo tá tentando o Claudinho, não tá achando, não tá achando, tipo, uma coisa, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil essa busca pelo Claudinho, essa contratação do Claudinho. Isso por conta de quê? O Zenit parece que vendeu o Malco, né? Vendeu o Malco aí por uma grana, por uma bagatela pro Al Hilal, tá? O Al Hilal tá efetuando a compra do Malco, tá? O Malco deve sim estar de saída do Zenit. E o Zenit tá encontrando dificuldades para reposição, tá? Isso por conta de toda a situação, né, que está acontecendo lá no país e tudo mais. Então eles estão encontrando tremendas dificuldades para a reposição de jogadores que eles estão vendendo, né? E assim como serve para o Malcom, serve também para o Claudinho, né? Eles já venderam o Malcom. Muita gente achou que iria facilitar, mas no caso tá muito mais para dificultar. Iria facilitar se as peças de reposições, né, tivesse sendo fácil para eles, né? Se não tivesse acontecendo essa tal situação que está acontecendo no país, lá na Rússia e tudo mais, toda aquela treta aí que a gente já sabe. Então, tipo assim, isso vai dificultar mais ainda a negociação, ao invés de facilitar com a saída do Malcom, né? Vai dificultar, entendeu? E a mesma coisa é em relação ao Claudinho. A mesma coisa, eles perdendo o Claudinho para o Flamengo, eles iriam ter dificuldade para achar jogador ali, peça de reposição. Há quem diga que o Zenit já está procurando, né? Tem informação aqui do Robin RN que o Zenit está procurando, né, peça de reposição até mesmo para o lugar do Claudinho, que o Claudinho, né, tem tudo sim para ser jogador do Flamengo, né? E embora essa proposta também, né, que a gente vai entrar aqui do Enio, o Flamengo parece que não desistiu do Claudinho, tá? O Flamengo está na negociação pelo Claudinho. O Claudinho é o principal jogador que o Flamengo quer trazer. Enfim, então assim, o Zenit está encontrando dificuldades para essas reposições. Então por isso vai estar dificultando essa negociação para o Flamengo mais e mais, né? Parece que eles já pediram mais dinheiro para poder negociar, para poder conversar, né? Pediram mais dinheiro. Até então eles tinham aceitado a proposta que o Flamengo fez, mas do nada os caras pediram mais dinheiro. Pediram mais dinheiro. Então assim, estão dificultando a todo custo do Claudinho poder estar se transferindo para o Flamengo. E o Flamengo está vendo dificuldades nisso. A janela está se fechando. O Flamengo tem até a semana que vem, tem até essa semana para poder resolver todas essas situações de mercado da bola, né? Então, a situação do Claudinho tá difícil, tá complicado. Parece que o Bruno Spindel vai começar a entrar na negociação para ver se ele consegue ali, né, de uma certa forma diminuir esse valor, né? Consiga facilitar de um jeito ali para que o Flamengo possa estar efetuando a compra do jogador, tá? Então, isso é em relação ao Claudinho. A situação do Wendel. Bom, teve toda aquela treta, né? Que ele estava no Rio, o Zenit pediu para ele viajar, né? Para poder sentar lá, conversar, poder ouvir o jogador, né? O jogador também ouviu o Zenit. O seu staff já estava indo para a Rússia, né? O staff foi primeiro, o jogador ficou aqui. O jogador ficou de ir logo em seguida. Acabou que o dia foi marcado, o jogador não foi, isso irritou o Zenit, né? Isso é até informação do Vene Casagrande, né? Irritou o Zenit.
irritou os dirigentes do Flamengo, ficaram bem também irritados com ele por causa dessa atitude dele, né? E também até os seus staffs, né? Isso também mexeu um pouco ali, né? Deixou os staff dele um pouco bolado com toda essa situação dele não ter ido viajar. Então nesse final de semana, né, nesse domingo, ele pegou, na madrugada foi viajar, inclusive chegou a postar uma foto da sua viagem para a Rússia, né? Ele dentro do avião e tudo mais. Ele indo para a Rússia para tentar resolver sua vida. Parece que o Zenit não quer ficar com o jogador, né? Não quer ficar com o jogador. Ainda é um jogador que ele tem algumas situações assim em clubes que ele já passou, já teve no Fluminense, pelo que parece, tá? Teve também lá no Sport. E agora ele tá tendo também esse enredo no Zenit e tudo mais, tá? Ele tá tendo todas essas tretinhas aí, né, com os dirigentes e tudo mais. E os dirigentes estão bem irritados com ele. E, assim, uma coisa que poderia ser fácil, né? E muita gente pode analisar dessa forma, que vai ser fácil, o Zenit não quer ele. Eu não acho. Por que eu não acho? É o seguinte, ele tá tendo uma situação, ele teve uma situação envolvendo a sua família, uma perca na sua família e tudo mais, né? E o Zenit, beleza, entendeu? O lado do jogador, deixou o jogador aqui para poder, talvez, viver o seu luto. Mas depois o cara tinha que pegar, viajar e tentar lá, né? De uma certa forma, chegar e negociar de uma forma, não quero voltar, quero ir pro Rio de Janeiro. Uma forma mais amigável, mais gentil de se resolver as coisas. E talvez o Zenit, enxergando isso, facilitaria a sua vida com empréstimo, etc, etc. Né? Mas é o seguinte, com toda essa situação que ele fez, né, e tudo mais, parece que ele tava postando fotos nas redes sociais, curtindo, festinha, pá, né, etc, toda essa situação. E, mano, tá na internet, todo mundo vai ver. Isso vai chegar no Zenit. Vai chegar nos dirigentes do Zenit, vai chegar em pessoas próximas ao Zenit. Vai chegar. Então acho que os caras não viram? Que ele tava aqui na baguncinha, pá, curtindo, usando pra caramba? Com certeza os caras viram. Então, com certeza, mano, os caras vão querer negociar ele, mas é o seguinte, pra se livrar dele, uma venda. Quero vender logo, quero se livrar, não quero empréstimo, não quero nenhum laço com o Wendel mais. É vender, pronto, acabou, porque os caras, na cabeça dos caras, corre o risco deles emprestarem, né, e acabar tendo um problema no final, né, e tudo mais. Então, assim, para eles vão vender logo, por isso que eu acho que vão dificultar e vão querer arrancar um dinheiro bacana em cima do Wendel também. Porque eles, querendo ou não, tiveram gasto com o jogador. Né? Então, assim, pra mim, eles vão dificultar também. O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, segundo o GE, mas pra mim, eles vão pedir mais. Eles vão querer mais para poder estar negociando o Wendel, tá? Mas parece que o Flamengo enviou já a proposta de 13 milhões de euros pro Wendel, ok? Então, assim, são duas negociações, tanto o Wendel quanto o Claudinho, difíceis. São negociações difíceis demais, tá? E é o seguinte, agora eu quero entrar, que pra mim é o mais importante, pra mim é o que o técnico pediu, e pra mim é o que o Flamengo tá dando menos valor, e pra mim é mais jogador do que os dois que o Flamengo quer ir atrás. Tá, os outros dois são jogadores que não tem problemas com lesão, são jogadores e tal, os mais novos, etc, etc. Beleza, concordo, pá e tal. Mas pra mim, esse que eu vou falar agora é mais jogador, que é o De La Cruz. Por que o Flamengo não pega, tenta negociar, essa demora toda que tá tendo com o Zenit, sabe que com o Justo não é fácil, pega, não vai no De La Cruz e tenta pagar a multa, tenta ver uma forma, chega próximo da multa, de tentar ali trazer o De La Cruz pro Flamengo. E o De La Cruz é um pedido especial do Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, o Claudinho não era um pedido especial do Jorge Sampaoli. O Wendel não era um pedido especial do Jorge Sampaoli. Isso foi o Flamengo que levou até o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, beleza e tal. Mas um pedido do Jorge Sampaoli mesmo é o De La Cruz. E vamos lá. O Flamengo contrata o Claudinho, mas o Claudinho viria pro lado esquerdo. No lado esquerdo a gente já tem a Arrascaeta, que pode cair por aquele lado, embora ele jogue mais centralizado. O Gerson, o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha. Querendo ou não, é um lado esquerdo bastante potencializado. No lado direito, tá? Everton Ribeiro, Luiz Araújo e o Wendel. Esqueci até do Ayrton Lucas também no lado esquerdo, né? Então, tem esse lado direito. O lado direito, pra mim, é o que tem que ser mais potencializado. E o De La Cruz joga pelo lado direito também. Ele cai bem pelo lado direito. O De La Cruz, vamos lá, o De La Cruz ele é multifunções. Ele
Ele pode cair pelo centro, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de primeira até mesmo segundo volante, cara. Então ele é um jogador de multifunções, ele sabe muito, ele é um jogador muito inteligente, versátil. Ele é um jogador versátil. Então assim, pra mim o Flamengo tá ali gastando seus esforços, com os caras que vão levar até o final, vão tentar de tudo pra levar isso até o final. Corre sim o risco do Flamengo ficar sem nenhum jogador por conta dessa demora, por conta dessa pasmaceira, que já tá me irritando, sinceramente. E o Flamengo tinha que pegar, mano, o seu dinheiro pra não ficar sem ninguém. Vai no De La Cruz. Vai no De La Cruz, que pode fazer muitas funções, cara. Vai trazer um Wendel, beleza. O Wendel pode fazer ali esse box do box. Você vai o jogador que... o que Marque joga, que o Jorge Sampaoli tá pedindo. Como eu disse, ele disse na entrevista coletiva, no jogo após o jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, que ele precisa desse jogador que Marque joga. O Wendel pode fazer isso. Mas aí também tem que se pensar na reposição pro Arrascaeta, que aí o Wendel já não faz. O Wendel já é uma função completamente diferente. Ele pode até ali dar um caldo, mas, cara, não faz. Não é um jogador que tem essa origem, né? E sem reposição pro lado direito também, que no caso é o Everton Ribeiro. Então, pra mim, o De La Cruz, já que ele é multifunções, já que ele é um jogador que é versátil, que pode executar a função do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, de um Pulgar, de um ala, ele pode executar essas funções, por que não vai atrás do De La Cruz e resolve logo o problema, cara? Pelo amor de Deus! Aí fica, sabe, tentando, justo dificultando, a janela fechando, vai acabar não vindo ninguém, e o De La Cruz lá. O De La Cruz, pra mim, é mais jogador do que os dois. O Flamengo tinha que pegar o dinheiro e investir no De La Cruz. Ah, mas o River quer a multa. Mano, tenta lá o negócio lá. Chega mais próximo da multa. Mas de último caso, paga a multa, porra. Paga a multa. Sabe, não pagou aí pelo Everton Cebolinha, cara. E tá aí o Everton Cebolinha. Paga a multa, irmão. Resolve logo o problema. Traz o que o cara pediu, de fato. Não fica inventando. Porque aí tá inventando, acaba não trazendo ninguém, porra. Então, enfim, pra mim, é a minha opinião, o Flamengo tinha que pegar, trazer o De La Cruz, entendeu? Esquece o Endy, esquece o Claudinho, traz o De La Cruz, resolve logo o problema. O De La Cruz seria uma das melhores contratações do ano. É a contratação que o Flamengo mais precisa. O Flamengo vai trazer o Claudinho e o problema ali mesmo no meio campo, que o Claudinho ainda não faz o box do box, vai continuar, porra. Enfim. Então, tipo assim, tá me irritando o Flamengo na janela, o Flamengo tinha que pegar, resolver essa situação, tentar trazer logo essa situação, sabe? E trazer pra mim tinha que pegar e focar logo no De La Cruz, tentar resolver o negócio do De La Cruz, porque a janela tá fechando e vai acabar ficando sem ninguém, tá? Enfim. Mas, pra mim, De La Cruz, mas deixa aqui a sua opinião é muito importante, tá? Deixa aqui nos comentários. Ó, se inscreve também no canal, deixe seu like, ativa o sininho, compartilha o vídeo para amigos e amigas rubro-negras também, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras.